Bom, talvez seja um tanto quanto peculiar escolher a morte como tema para um especial de Páscoa, mas se a gente parar para pensar melhor, esse de fato é um tema coerente. Afinal, a morte está presente na maioria das tradições de Páscoa, ainda que a gente se esqueça disso todo ano, afinal outras coisas chamam mais atenção, né? E as coisas ficam ainda mais complicadas quando a gente fala de materiais infantis sobre o tema. Porque ainda que existam obras audiovisuais incríveis contendo a morte e o luto na narrativa, esses elementos eles são sempre mostrados na perspectiva dos que já se foram, não dos que ficaram. E sim, de certa forma eu compreendo que a morte pode ser um assunto delicado, mas apenas para os que não sabem lidar com ela. Afinal, o fim da vida é uma constante na natureza, desde que o primeiro ser biológico surgiu na Terra. O que muda com o passar do tempo é a forma como a gente, os vivos, tratam ela. E é claro que cada um tem a sua própria forma de lidar com a morte e com o luto, tem o seu próprio tempo, os seus próprios sentimentos, mas existe uma coisa em comum após esse período de readaptação. E é justamente sobre ela que eu quero falar hoje para vocês, através da animação sueca chamada O Reino do Rei Pena. Basicamente, no filme em questão, um coelhinho chamado Johan vê a mãe doente sendo levada pelo Rei Pena, uma representação da morte. Assustado, o pai dele decide ir com ele para o meio do oceano, já que o Rei Pena não gosta de água. Todos os dias, o coelhinho escreve uma carta para a mãe dele e coloca numa garrafa, enviando ela pelo mar, apesar do pai dele sempre dizer que elas não vão chegar até ela. Um dia, ele decide que vai atrás do Rei Pena de qualquer maneira e trazer a mãe dele de volta. Então, assim que o seu pai deixa o navio em que eles estão para comprar alguns mantimentos em terra firme, o Johan recebe o chamado de alguém chamado Bill, com quem o seu pai já tinha falado antes pelo rádio, dizendo que o Rei Pena estava próximo. E é claro que ele vê nessa situação uma oportunidade de reencontrar sua mãe. Afinal, foi o Rei Pena que a levou. Achando o Rei Pena, ele também a acharia a ela. E tudo no filme dá a entender que o reino do Rei Pena seria o pós-vida, e o Rei Pena seria o atravessador. Ele obedece às ordens de uma criatura misteriosa e cheia de tentáculos, chamada Moira, que, coincidentemente, vejam só, significa a personalização da fatalidade a que supostamente estão sujeitas todas as pessoas e todas as coisas do mundo. Ou seja, ela é o destino, a morte. Sendo assim, durante o filme inteiro, a jornada do coelhinho é a de entender por que a mãe dele foi embora e aceitar que ela não pode mais voltar para casa com ele. O mais interessante é que a morte é retratada diversas vezes na história e de forma nada sutil. Como, por exemplo, nessa cena, na qual Bill, na tentativa de fugir do Rei Pena, larga o Johan sozinho no navio afundando e diz pro coelhinho que para chegar ao reino do Rei Pena, ele deveria apenas ficar parado. Para os mais maduros, fica claro o que está acontecendo. O Johan morreu afogado no lugar do Bill, e o reino do Rei Pena é para onde ele foi. E ver a forma como essa cena foi construída me causou, inicialmente, uma sensação de peso, foi bem ruim. Mas, depois de assistir o filme mais algumas vezes, eu percebi que ele faz isso de forma proposital. Ele quer que o espectador entenda a morte. Ok, mesmo com temas mais maduros e algumas situações um tanto quanto sombrias, O Reino do Rei Pena é um filme de classificação livre, ou seja, um público de qualquer idade pode assistir. O que implica a ideia de que crianças muito pequenas não vão entender certos aspectos, certos assuntos. Então, para não deixar nenhuma dúvida, o filme enfatiza e explicita momentos contendo a morte para que fique muito claro para essas crianças o que está acontecendo. E talvez um pensamento que venha à mente de vocês agora mas caramba, isso é pesado, isso não pode acabar traumatizando as crianças, essa ênfase muito grande na morte, isso não pode, assustar ou algo do tipo? E, bom, depende.
Porque sim, cenas contendo violência, acidentes ou até mesmo a própria morte podem causar alguns traumas e certo medo em algumas crianças. Mas é importante relembrar que crianças muito, muito pequenas, aliás, crianças no geral, não devem assistir nada sem a supervisão de um responsável, porque é justamente o responsável que é essa figura que vai esclarecer para a criança certas coisas, ele que vai responder perguntas, ele que vai ensinar essa criança a diferenciar o que é real do que é fictício, é ele que vai basicamente conduzir as ideias para que essa criança entenda aqueles aspectos como fictícios ou como reais e não se assuste, para que não haja um impacto maior do que o necessário. Além disso, esse é um filme da Escandinávia e falando por experiência própria com animações dessa região, eu posso dizer que essa seriedade e esse peso são características comuns entre eles. Uma das características mais interessantes de O Reino do Rei Pena é a diferença com que cada personagem lida com a morte e com o luto. Afinal, como a maioria dos filmes, esse aqui apresenta uma parcela de situações reais dentro desse mundo fantástico. E na vida real, cada pessoa lida com a morte de um jeito diferente. O pai do Johan, por exemplo, fica tão arrasado com a partida da esposa que decide se afastar de tudo que faça ele lembrar dela. Ele não quer pensar ou se lembrar dela para não sentir a dor da separação. Isso é visível principalmente nas cenas iniciais no barco, nas quais ele evita conversar com o Johan sobre a mãe dele e muda de assunto o mais rápido possível sempre que ele comenta ou pergunta alguma coisa sobre ela. Eu quero pilotar um navio um dia. E pra onde você iria? Pro reino do Rei Pena. Procurar a mamãe. Mas, Johan, isso não é possível. Sabia que eu estava muito preocupado? Espera aí, filho. O que é isso aqui? Ah! Não! Eu ia usar isso. Você sabe que ela não recebe as suas cartas. Claro que ela recebe. O luto dele continuou por anos desde que a esposa se foi, como é possível de se notar através da figura do próprio Johan, que era bem pequeno quando aconteceu. Já o próprio coelhinho, ainda muito ingênuo, simplesmente não entende por que a sua mãe foi levada e nem do que o seu pai tem tanto medo. Para se ter uma noção mais clara, crianças em idade pré-escolar normalmente associam a morte com ideias de retorno, como uma viagem. Ou seja, algo que pode ser revertido ou alterado em algum momento, não sendo fixo. Isso significa que para crianças nessa faixa etária, a compreensão do para sempre não é atingida com facilidade. A mãe do Johan se foi justamente nessa fase da vida dele, e como ele não teve uma orientação adequada sobre o que aconteceu, ele acredita que pode ir buscá-la e trazê-la de volta para casa. Todas as noites, ele escreve cartas para ela e as envia pelo mar dentro de garrafas. E isso faz com que ele se sinta próximo dela, o que pode ser interpretado como uma forma de oração. Porque ainda que ela não responda, o simples fato dele sentir que fala com ela deixa ele mais confortável. A gente também tem a figura do Bill, o velho cão que o Johan acaba encontrando por conta do chamado no rádio, que eu citei anteriormente. Durante todo o decorrer do filme, o Bill faz de tudo para fugir do Rei Pena. Ele se acha especial, diferente dos outros. E isso acaba se tornando um problema, porque além de não respeitar o ciclo natural de vida e morte, ele também causa dano aos outros, fazendo os outros partirem no lugar dele. Como naquela cena que eu mostrei anteriormente, dele entregando o ingresso dele pro Johan e deixando o barco afundar com a criança dentro. Ok, espera um pouco. Eu disse que esse era um vídeo de Páscoa, certo? Mas até agora eu só falei sobre luto e morte. Por quê? O que a Páscoa tem de tão incomum? O que tem a ver a Páscoa com a morte? E eu lhes respondo, meus queridos, absolutamente tudo. A morte está presente desde a primeira celebração de Páscoa, que ocorreu há 3.500 anos. Caramba, como assim? Segura aí que eu vou explicar. Bom, a primeira Páscoa aconteceu no Egito, quando o povo hebreu ainda estava escravizado. O Egito então foi invadido pelo anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca do sangue de um cordeiro, o anjo pularia. A palavra pulo em hebraico é Pessah, daí Páscoa. Agora, de onde vem o cordeiro?
Bom, na tradição da Páscoa judaica, cada família escolheria um cordeiro para viver entre eles como se fosse um bichinho de estimação, por uma semana. E no último dia, a família se reunia e ele seria sacrificado. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor, a experiência de perder alguém amado, ou seja, a experiência do luto. A mesma experiência pela qual as famílias que não tinham a marca passariam com a morte dos seus primogênitos. Na Páscoa cristã, o que acontece não é muito diferente. Jesus viveu 3 anos junto aos seus discípulos. Ele se aproximou deles, os conheceu, conviveu com eles diariamente, realmente construiu laços emocionais fortíssimos. Depois desse período, ele foi crucificado, o que, claro, trouxe grande dor para todos eles. E uma das coisas que Jesus costumava dizer é que ele era o Cordeiro de Deus, o que se relaciona com a Páscoa judaica. Bom, antes de morrer, ele mesmo anunciou o que aconteceria, pedindo que todos os seus amigos, os seus discípulos, quando sentissem saudade da sua amizade e da sua presença, celebrassem a Páscoa, relembrando todos os bons momentos que eles tiveram juntos. Exatamente como costumam recomendar para pessoas que estão num período de luto pela partida de um ente querido. Mas acho que a mais interessante das celebrações, para mim, é a festa de Ostera, que coincidentemente se encaixa no período da Páscoa das 2 anteriores, isso pelo menos na região da Europa. E essa festa nada mais é do que a celebração do equinócio de primavera. E por mais estranho que possa parecer, sim, a morte também está presente nesse aspecto aqui, na forma do próprio ciclo da natureza. Quer ver? Pensa bem, na primavera... Quer saber? Na verdade, eu acho que eu vou guardar essa informação para mais tarde. A gente ainda precisa ver o que aconteceu com o Johann e com o Rei Pena. Bom, seguindo as instruções do Bill, eventualmente o Johann consegue chegar até o reino do Rei Pena. Porém, ele é impedido de entrar pelo próprio Rei Pena, que diz que ele não pode ficar ou o reino vai entrar em desequilíbrio. E mesmo sendo levado de volta até os bancos de nevoeiro, que foi o lugar onde ele caiu, o Johann insiste e volta para o reino do Rei Pena usando uma garrafa, que ele reconheceu como sendo um de seus bilhetes, para flutuar até lá. Ele acaba encontrando uma praia e logo vê alguém se aproximando. Era ela. Ele finalmente a encontrou. E algo importante de se notar nesse momento do filme é uma mudança extrema nas cores. Até agora o filme todo parecia meio escuro, acinzentado, meio desgastado. Mesmo nos momentos com bastante luz, tudo ainda parecia apagado. Mas no exato momento em que o Johann encontra a mãe dele, a diferença nas cores é notável. O ambiente parece melhor iluminado, as cores são mais intensas, mais vivas. Elas transmitem uma sensação de paz e de alegria. E é aí que a mãe do Johann conta pra ele sobre a sua própria chegada no reino do Rei Pena e como foi que ela fez, como foi que ela conseguiu se readaptar. Eu estava triste no início, com saudade de você. Eu fiquei andando, pensando no que fazer. Mas aí, teve um dia que eu olhei para o mar e vi uma coisa flutuando na água. Mensagem na garrafa. E quando eu li a sua carta, lembrei das coisas boas. Tudo que fizemos juntos, você, o seu pai e eu. E isso me deixou feliz. E aí eu fiquei aqui, esperando você escrever outra vez. E eu escrevi. Assim como na tradição original da Páscoa cristã, o que fez com que a mãe do Johann superasse a tristeza foi relembrar dos bons momentos que teve com a família. Agora, saindo um pouco da perspectiva do Johann, eu gostaria de falar sobre o pai dele. Na maior parte das vezes em que a gente vê ele no filme, ele parece muito desanimado, aflito e introspectivo. E ainda que ele tente interagir com o Johann, parece sempre fazer um esforço muito grande até para acordar. Uma cenoura, você conseguiu! Pois é que ela não cresce muito aqui, então... Tá doce e salgada. Que bom! Bom, na Terra elas ficam bem maiores e... Ah, papai, não esquenta. A cenoura tava uma delícia. Ele nunca conseguiu superar a morte da esposa e acaba deixando que a sua tristeza e o seu luto contribua para lhe causar uma depressão profunda. E ele afundou tanto nessa depressão que afastou o Johann de tudo, incluindo atividades que poderiam contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento.
Afinal de contas, o garoto era bem pequeno quando a mãe dele morreu e na transição para o barco, nota-se que ele já está bem maior, ou seja, passaram-se alguns anos. Uma outra coisa que o filme faz que eu também acho pertinente de se comentar é mostrar que os processos de superação do luto do Johan e do seu pai acontecem em tempos diferentes. Na maior parte da jornada do Johan, de conhecer sobre a morte da mãe e finalmente aceitar que ela não vai mais voltar, o pai dele não aparece. Ele ainda não está no momento de entender o que é o Rei Pena, ou seja, o fim da vida, e nem de se permitir lembrar dela sem pesar. E o fato dele decidir se isolar acaba dificultando todo esse processo. Porque, vejam bem, todo sofrimento tem um prazo, tem um período. Todo sofrimento ele tem esse prazo. O problema é quando o indivíduo que está sofrendo não consegue perceber a passagem do tempo, ele não tem noção da passagem do tempo. O pai do Johan, ele prejudica não só a ele mesmo, como também ao filho, quando, nessa tentativa de proteger a criança dessa dor, desse sofrimento, ele decide colocar o moleque dentro de um barco e ir para o meio do oceano, onde não tem absolutamente nada. Quer dizer, tem, né? Tem água e o céu. Mas, fora isso, nada. Então, todos os dias e todas as noites parecem iguais. Consequentemente, a morte da mãe do Johan parece muito recente. Sempre, o tempo todo. Tipo, nunca houve esse distanciamento de, olha, isso aconteceu há tanto tempo. É sempre constante, porque eles não veem o tempo passar. Quer dizer, o pai tirou a criança de uma rotina que permitiria ele desenvolver esse sentimento de distanciamento, permitiria ele entender a noção do tempo, para levar ele para o meio do oceano, onde a única coisa na qual ele poderia pensar era na mãe, que se foi. Na reta final do filme, o pai do Johan é levado pelo Bill até o reino do Rei Pena. Lá ele reencontra a sua esposa e a família passa um dia inteiro junta. É nesse momento que ele começa a entender que não havia por que se isolar e que era melhor lembrar dos bons momentos com a esposa do que simplesmente fingir que eles nunca existiram. Talvez ele pensasse que esquecê-la faria a dor desaparecer, mas até aquele momento não tinha notado que, se esquecendo dela, ele também se esqueceria de tudo de bom que ele sentia quando estava com ela. Ok, então a gente chegou no momento que a gente sabia que ia acontecer desde o início do filme. A despedida definitiva entre o Johan e a sua mãe. Tanto ele quanto seu pai finalmente parecem em paz com isso. Eles se despedem. E é uma despedida dolorosa, mas sem o desespero que os perturbava antes. E voltam para o pequeno barco que o pai do Johan tinha usado para ir para a terra firme quando tudo aconteceu. E é aí que eles finalmente decidem retomar a vida que tinham antes de o Rei Pena levar a mãe do coelhinho. Agora, vocês se lembram sobre a celebração de Ostera que eu mencionei antes? Aquela que homenageia a primavera e a renovação da vida? Bom, se vocês repararem bem no cenário, dá pra ver que no momento em que o Johan e seu pai finalmente chegam na ilha onde eles viviam originalmente, algumas flores ainda estão no estágio inicial de nascimento. Ou seja, é o início da primavera. E não só a natureza está renascendo e revivendo, como o Johan e o seu pai também. E mesmo depois que o filme termina, durante todo o desenrolar dos créditos, a história continua. A gente vê algumas fotos do Johan junto com o pai dele retomando a vida comum, fazendo diversas atividades juntos. Claro, eles não se esquecem de escrever e enviar cartas enormes para a mãe do Johan, que, como eu disse antes, podem ser interpretadas como orações ou como memórias. Porém, agora, eles fazem isso juntos e em paz, entendendo que, mesmo que eles sintam saudades dela e às vezes fiquem tristes por isso, não tem por que deixar essa tristeza afastá-los de todas as alegrias que eles já viveram e aquelas que ainda estão por vir. Bom, no fim das contas, a Páscoa acaba sendo, em seu próprio sentido, uma celebração da morte. Ela que nos lembra que o amor e a dor estão unidos e que a saudade de pessoas queridas nunca vai embora. É a gente que se acostuma a ter esse sentimento perto da gente.
e que assim foi e assim será até o fim dos tempos. Mas a Páscoa também tem outro significado, o da renovação da vida. No hemisfério norte, a chegada da primavera, quando a natureza renasce e tudo se enche de cor de novo, para a gente se lembrar que, ainda que haja morte, sempre existe a vida. E assim como os significados se completam, indo da morte ao renascimento, a gente também passa pelo mesmo processo quando aprendemos a lidar com a saudade daqueles que já se foram. Porque, no fim das contas, com ou sem eles, a vida há de continuar. Feliz Páscoa!